Bom dia, bom sábado também, pra mim é sábado. E hoje eu estarei gravando um vídeo sobre livros. Ano passado, no final do ano, eu gravei um vídeo falando dos livros que eu tinha lido nesse ano. E eu também falei que eu não tinha conseguido atingir a minha meta, que era ler 12 livros no ano, ou seja, um para cada mês. Mas ano passado eu não consegui. E aí, nesse mesmo vídeo, eu falei que já que eu não tinha conseguido, eu ia repetir a meta para esse ano, ou seja, 12 livros para 2024. Eu tenho usado o Goodreads para catalogar as minhas leituras. Em algum momento eu pretendo começar a escrever review também das coisas que eu leio, no momento eu não faço isso. Mas de qualquer forma, o meu link vai estar na descrição, caso te interesse ir lá dar uma olhada no meu Goodreads. E aí, quando foi assim, mais ou menos em maio, eu fui lá catalogar uma leitura e eu percebi que já estava faltando pouco para completar 12 livros. E aí eu pensei o quê? Eu pensei, bom, se eu atingir a minha meta, eu vou dobrar a minha meta. E é isso que eu tô fazendo aqui. Eu estou dobrando a minha meta para 24 livros em 2024. Então é isso, é essa a premissa do vídeo. Eu vou montar aqui com vocês a minha lista, vou falar para vocês os 12 livros que eu vou ler para encerrar o ano. Mas, como boa acadêmica, antes de começar a mostrar os livros em si, eu vou explicar os meus critérios. Eu vou explicar para vocês o método que eu usei para escolher o que que entra e o que que não entra nessa lista. O primeiro critério é que eu gostaria de ler os livros que eu já tenho em casa. Então, nada de olhar minha lista no Goodreads e decidir eu quero ler esse aqui e aí ter que comprar o livro, entendeu? Eu dei uma olhada aqui na minha casa, na minha estante, minha recém-adquirida estante, que já tá povoada de livros, e eu vou escolher dentre os livros que eu já tenho aqui. Esse critério tá me dando bastante alegria, pra ser sincera, porque eu me mudei aqui pra Holanda 3 anos atrás e quando nós viemos pra cá, a gente veio sem ter onde morar, assim, a gente não tinha já um apartamento alugado. Então nós viemos com o mínimo de coisa possível, o que já era um monte de tralha. Então eu deixei a maior parte dos meus livros em Manaus com os meus pais e eu vim sem livro nenhum, uma moça muito triste sem nenhum livro na mala. Mas, desde então, sempre que os meus pais vêm pra cá, ou que eu vou pra Manaus, eu pego alguma coisa da minha estante na casa dos meus pais e trago pra cá. E agora eu tenho a minha própria estante na minha casa, e então foi muito legal ir lá e escolher alguma coisa de lá. Também, desde que eu adquiri essa estante, eu me empolguei e comprei vários livros novos, então eu tenho livro mais que o suficiente para ler esse ano. O segundo critério é livros nacionais. É uma coisa que eu pensei ano passado, vendo as minhas leituras do ano, eu percebi que estava tipo muito gringo, simplesmente. E eu gostaria de ler mais literatura nacional e, se possível, especificamente amazonense e do norte. Eu olhei os livros que eu já li esse ano, tipo, eu olhei a lista e eu percebi que no primeiro semestre esse critério foi um pouco abandonado, assim. Eu percebi que tem muita coisa gringa nessa primeira parte do ano. Então eu vou tentar focar em coisas nacionais para expandir minha meta. Ainda vai ter alguma coisa gringa nessa lista aqui, não é apenas literatura nacional. Até porque, como eu falei, eu moro na Holanda, então é um pouco limitado o que eu tenho acesso aqui. Apesar de que eu poderia comprar e-books também. Mas aí isso esbarra no meu primeiro critério, que é não comprar livros. E eu tô bem satisfeita, na verdade, com a seleção de livros nacionais que eu tenho aqui. O último critério é que eu vou tentar focar em livros curtos, no máximo médios, porque eu não tenho tanto tempo, como eu já falei, e o ano tá acabando. E eu quero atingir minha meta. Eu quero conseguir ler esses 24 livros. Então eu preciso de livros que seja possível ler nesse espaço de tempo. Eu digo isso, mas aqui tá a minha pilha de livros. E já dá pra ver que tem dois gigantes aí no meio. Mas tudo bem. Quando eu chegar neles, eu me explico de novo. Ok. Agora que nós sabemos nossos critérios, vamos começar a falar dos livros. Primeiro livro da pilha. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Esse livro
vai contra o meu primeiro critério. Eu comprei esse livro. Mas eu comprei esse livro em circunstâncias especiais. Eu estava em Paris, eu fui em Paris encontrar uma amiga que estava lá de viagem e visitar uma amiga que se mudou para lá no início do ano. E aí nós aproveitamos para ir na livraria portuguesa e brasileira que fica em Paris. E ela é incrível. Se você é brasileiro na Europa e vai passar por Paris, ou se você mora em Paris, recomendo. Recomendo demais, ela é muito boa. A variedade de livros e assuntos e autores é perfeita. E aí lá encontrei esse livro e eu pensei, eu preciso desse livro. Eu não posso sair daqui sem isso, porque eu venho tentando expandir meus horizontes, expandir o meu jeito de pensar sobre o mundo, talvez, e especificamente, a minha tese, o meu mestrado é sobre mudança climática. Então, eu tô todo dia pensando que o mundo vai acabar. Eu tô. Às vezes eu me sinto a personagem lá do Não Olhe Pra Cima. Quando ela vai dar a entrevista, ela começa a gritar, ela fala que vamos todos morrer. É assim que eu me sinto. Então, eu espero que essa leitura aqui me ajude um pouco com essa sensação, me dê talvez novas ideias, quem sabe me inspire um pouco pra minha tese até. Novos pensamentos, novas ideias são sempre bem-vindas, eu acho. Então, essa é a primeira leitura da pilha. Os próximos 2 livros são livros que eu comprei quando eu estava em Manaus, em dezembro do ano passado. Eu entrei na livraria e eu fui na seção regional. E aí eu dei uma olhada, eu olhei a capa, eu dei tipo uma lida no verso e eu comprei assim, eu decidi assim, peguei uma coisa que me interessava e comprei. Primeiramente, Mururu no Amazonas, da Flávia Lins e Silva, que não é nem amazonense nem do norte, eu só fiquei sabendo disso depois. Mas tá tudo bem, a história se passa no Amazonas e pelo que eu li, eu já comecei a ler um pouquinho, é bem fofinha. O livro em si é muito bonito, vejam só. Ele é tipo infanto-juvenil e ele é lindo. Ele é lindo, tem ilustrações. Ele é muito bonito. Eu confesso que foi isso que me fascinou, as cores e o jeito dele. E é isso, parece uma história fofinha, parece uma história agradável. Lerei. E o segundo livro que eu comprei nesse mesmo dia é esse aqui. Eu vou ler pra vocês o que tá escrito no verso. A antologia que você tem em mãos reúne histórias narradas por 12 mulheres indígenas, herdeiras e, portanto, guardiãs da memória e da sabedoria de suas nações e tradições originárias. Histórias vivas que inspiram, respiram e transpiram, enquanto renovam a relação orgânica entre o princípio feminino e os ciclos naturais. Parece incrível, eu tenho certeza que eu vou adorar ler isso. Na verdade, não acredito que eu demorei tanto pra pegar esse livro esse ano. Eu sinto que eu botei ele na estante e aí meio que esqueci que tava lá. Mas eu tô muito animada pra ler isso aqui. Tenho certeza que vai ser uma grande leitura do ano. Nessa mesma ida em Manaus em dezembro, logo depois de comprar esses 2 livros, eu fui visitada pela fada dos livros, a minha amiga Silvana, que me levou um monte de livro que ela tinha em casa, que ela queria doar, e aí ela falou pra eu ver o que eu queria desses livros. E aí, dos livros que ela me deu, eu escolhi ler nesse final de ano, Quincas Borba, um clássico brasileiro que eu nunca li. Eu simplesmente nunca li. Esse Machado de Assis também já tá começado aqui. Eu e o Gabriel estamos lendo juntos, na verdade. É um excelente projeto para o inverno, porque o inverno é escuro e deprimente, e a gente descobriu que é muito bom ter uma atividade para você fazer assim, dupla, enrolado no cobertor no sofá. Leremos este livro esse ano. O outro livro que ela me deu é Talvez Imperador do Acre, que é um clássico amazonense que eu nunca li. Então, tá na hora de criar vergonha na cara e ler isso aqui. Eu vou ser sincera, eu nem sei sobre o que é. Eu não tenho a menor ideia do que acontece nesse livro. Eu só sei que é um clássico. O próximo livro também peguei em Manaus, só que não foi nem comprado e nem da minha amiga, eu peguei da minha própria estante.
é esse Legião Estrangeira, da Clarice Lispector. A Silvana me deu também A Hora da Estrela, que eu li alguns meses atrás. Esse livro me deixou, vamos dizer assim, completamente atropelada, não só pelo livro em si, mas pelo estilo da Clarice. Eu tô fascinada. Talvez depois dos 30 realmente era o momento para mim em que eu ia me conectar com o texto da Clarice. Então eu tô num momento completamente empolgada por ela, pelo que ela escreve. Na livraria portuguesa e brasileira em Paris, eu comprei outro Clarice Lispector, mas ele não tá aqui nessa lista porque esse aqui é mais fino. Eu tenho que obedecer meus próprios critérios. Também são contos, que eu acho que é um pouco diferente. O que eu mais leio são romances, assim, histórias longas, mas contos também me interessam bastante. Agora, nós vamos começar a seção gringa da lista com Murakami. Eu amo Murakami. Eu sou fascinada pelo que ele escreve. Eu comecei lendo um Q84, que todo mundo fala pra não fazer isso, mas eu fiz o quê? Fui teimosa, fui lá, comecei com esse. Demorei horrores pra ler esse livro. Não estava acostumada com o estilo dele, não estava acostumada com os temas, mas me fascinou ainda assim. E depois que eu terminei, eu pensei, eu acho que não tem nada que ele escreva que eu não vou querer ler. E isso só se confirmou quando eu li Kafka à Beira-Mar. Também achei fascinante, também é completamente insano. Estou animada sobre esse livro especificamente porque ele se passa em Tóquio nos anos 60, que é uma época que eu tenho interesse. É assim, pós-guerra, é um país que tá mudando, tá tudo novo, e é um livro, é um coming of age, é um jovem universitário que tá vivendo a vida dele em Tóquio, tem que decidir o rumo que ele vai tomar na vida, e esse tipo de história me interessa bastante. E apesar dele ser mais grosso, ele é um dos maiores que tá ali naquela pilha, eu tenho certeza que eu vou ler isso aqui muito rápido. Kafka Beira-Mar é um comprimento similar a esse aqui, e eu li muito rápido, porque me cativou. Eu tenho certeza que vai acontecer o mesmo aqui. Então, eu tenho esperança de que eu termine esse livro esse ano. O próximo livro na seção gringa é de um autor que eu já li outros 2 livros dele. O primeiro que eu li me encantou. É um livro que é um abraço. É um livro super fofinho, super... Assim, uma história que te dá alegria, assim, que eu adorei ler, eu achei muito bom. O segundo livro que eu li dele, não gostei tanto. Tecnicamente é um pouco a mesma vibe, assim, mas a história não me cativou tanto. Porém, falei disso no meu vídeo dos livros do que eu li ano passado e comentaram sobre esse aqui, que é dele. Falaram que esse aqui lembra o primeiro livro que eu li dele, que era A Casa no Marcerulho. E eu também já tinha ouvido falar desse aqui. Eu deveria ter ido logo nele, mas eu quis inovar. Mas tá tudo bem, agora eu lerei esse aqui. Espero que ele me dê sentimentos alegres e quentinhos, que nem o primeiro livro que eu li dele. E para encerrar a minha pilha de livros físicos, essa coisa gigantesca aqui, que felizmente já tá começado, já tô no capítulo 7. Stephen King, Doutor Sono. Eu já li vários Stephen Kings na vida, de uns 2 anos pra cá, assim, tipo ano passado e esse ano eu fiz o esforço de ler menos livros de terror e suspense. Eu queria expandir meus horizontes, eu queria ler outras coisas. Mas eu sou uma gatinha trevosa. Eu amo um terror e um suspense. Na dúvida do que ler ou assistir, a resposta é terror e suspense. E nós estamos em outubro, então eu achei que seria uma boa oportunidade de finalmente terminar esse livro. Eu ganhei esse livro de uma amiga anos atrás. Camila, me desculpa, eu não li até agora. Eu tentei ler ano passado, eu comecei, mas aí ele começa a falar de morte. E ele começa a falar de morte de um jeito que eu não tava muito bem na época, eu não tava afim desse assunto, então eu larguei. Mas agora vai. Eu vou terminar em outubro.
Pra quem não sabe, essa aqui tecnicamente é a continuação do Iluminado. A gente acompanha o Danny adulto, vivendo, assim, as consequências da infância que ele teve. E eu dei de presente pro meu marido o Iluminado, porque ele disse que ele queria ler um Stephen King em outubro, já que é Halloween, ele queria uma coisa assustadora pra ler. Não sei, achei engraçado que eu tô lendo a continuação e ele tá lendo o começo. Acabei de falar que o Stephen King era o último livro da minha pilha de livros físicos, mas eu me enganei, na verdade. Esse aqui é o último. Ele não tava ali, ele tava do ladinho da minha cama, porque ele já tá quase no final. Eu só não terminei esse livro porque eu queria gravar esse vídeo antes, então eu guardei ele. E eu tenho certeza desde já que esse vai ser um dos melhores livros que eu li esse ano. Ele é sobre uma família de imigrantes vietnamitas nos Estados Unidos. E conta um pouco da vida desse jovem imigrante nos Estados Unidos, conta como é a situação de um imigrante asiático, mas também especificamente do imigrante do Vietnã. Fala das consequências da guerra na vida da mãe e da avó dele. Um pouco sobre doença mental, problemas psicológicos, envelhecer, relacionamentos interpessoais, relacionamento familiar, assim. Só que tudo isso de um jeito muito poético e bonito. Bom, se você tá acompanhando os números aqui, você provavelmente percebeu que ainda não deu 12 livros, mas a minha pilha já acabou. É porque eu tenho também livros no meu Kindle. Nós Sempre Vivemos no Castelo é um livro da Shirley Jackson. É sobre uma família na qual aconteceu um crime anos atrás. Metade da família morreu, assim. Eles foram envenenados. A principal suspeita era a filha mais velha da família, mas ela foi inocentada, ela foi julgada inocentada. E aí sobraram na casa, ainda moram lá nessa mesma casa, a filha mais velha da família, com sua irmã mais nova e um tio que sobreviveu o envenenamento, mas ele tem umas sequelas, assim, ele fica de cadeira de roda, ele precisa de ajuda e tal. E elas estão vivendo numa situação em que a galera da cidade odeia eles. Ninguém vai lá, tipo assim, só a irmã mais velha sai de casa, ela vai na cidade 2 vezes por semana, comprar comida, sei lá. Tipo, muito ricos e odiados. E é uma situação, assim, meio de... Me passa, assim, um pouco uma vibe terror gótico, no sentido de que tá todo mundo preso dentro de uma casa muito grande. É isso. Também vai ser uma boa leitura para outubro. E agora, vamos passar para o último livro da lista, que, na verdade, já foi lido. Eu mencionei esse Clube do Livro no meu último vídeo também, e eu vou continuar mencionando que eu tô nem aí, eu tô fascinada e muito feliz que eu participo dele. Agora que eu mencionei um Clube do Livro, talvez você esteja se perguntando, peraí, se ela faz parte de um Clube do Livro, os livros dessa lista aqui não são do Clube do Livro dela? Ou então, se ela faz parte de um Clube do Livro, por que ela tá gravando esse vídeo? Não é só seguir os livros que sugerirem? E a resposta é que, apesar de fazer parte do Clube do Livro, este Clube do Livro vai entrar em um hiato. E ele só volta em janeiro. Então, nesse vídeo aqui, o único livro que faz parte do Clube do Livro, que foram as meninas do Clube Margem que escolheram, é o que eu vou mencionar agora. Todos os outros eu escolhi da minha própria cabeça, porque eu não terei o excelente gosto delas sobre o qual me apoiar para o fim do ano. Também um excelente momento de agradecer quem sugeriu a Livraria Portuguesa e Brasileira em Paris, que foi alguém no grupo de WhatsApp do Clube do Livro. Eu tinha esquecido de mencionar esse detalhe quando eu gravei o vídeo e agora que eu tô editando eu me toquei. E é isso aí, muito obrigada. Foi uma grande sugestão e recomendo a todos que estejam em Paris. Eu fui no encontro do Clube Margem, em Amsterdã. E o livro de setembro desse Clube do Livro
era este: Cidades Afundam em Dias Normais, da Aline Wallach. Nesse encontro, a própria Aline Wallach estava presente, o que eu pessoalmente achei um grande privilégio. Podemos fazer perguntas para ela, as pessoas do encontro fizeram perguntas muito interessantes. Eu sinto que eu aprendi muito sobre o processo criativo, assim, de como é escrever um livro, como é desenvolver uma história, e eu achei tudo muito interessante. Mas então, o livro é sobre uma cidade que afunda. Alto do Oeste, uma cidade no Cerrado, um dia simplesmente começa a afundar para dentro do lago. Tem uma tempestade, chove muito, e aí o lago sobe de nível e ao mesmo tempo a cidade vai afundando. E vai acontecendo devagar. E nesse livro a gente acompanha a Kênia, que é uma fotógrafa. Ela tem uma dupla consigo, o seu amigo argentino, que é jornalista. E aí essa cidade afundou anos atrás, entendeu? Ela morou lá quando ela era adolescente e ela teve que ir embora porque a cidade estava afundando. E aí, muitos anos depois, a cidade reaparece, assim. O lago seca e parte da cidade ressurge e as pessoas decidem voltar para ela. Inclusive a Kênia, que acaba arrastando seu amigo jornalista consigo. E aí eles vão lá, supostamente para fazer um documentário, mas o que acaba acontecendo é que a gente acompanha a Kênia revivendo a sua adolescência, repensando certas coisas, talvez. Também temos um diário de uma outra pessoa para ler, e é uma história muito interessante. Todos os personagens parecem reais. Tem muitos personagens porque a história em si é sobre a cidade, né? Não é assim apenas a Quênia, é sobre a cidade inteira. Então tem muitos personagens, mas todos eles me cativaram. Eu queria saber o que tinha acontecido com cada um deles, assim. E enquanto amazonense, esse livro traduziu uma sensação que eu tenho, um sentimento de revolta, que é parece que nada que acontece no Amazonas chega em nenhuma outra parte do Brasil. Parece que o norte não existe, entendeu? A fumaça das queimadas no Amazonas só foi virar notícia de verdade quando chegou em São Paulo. E aí esse livro também é sobre um lugar esquecido, um lugar que ninguém liga. Capturou bem essa sensação assim de você ser de um lugar e ninguém liga pra ele. Pude falar isso para a Aline. Foi muito satisfatório. Também, pra mim também deu uma certa sensação de história sobre mudança climática, apesar de que a Aline falou que ela não estava pensando em mudança climática quando ela escreveu esse livro. Que é bastante interessante, porque pra mim estava muito relacionado, mas é porque é a minha cabeça, né? É o que eu tava falando mais cedo. Eu passo o dia inteiro lendo sobre isso, pensando sobre isso, então acaba que eu relaciono tudo a esse tema. Mas eu não fui a única pessoa que pensou sobre isso. Ela disse que as pessoas, no geral, estavam reagindo com a sensação de que era um pouco uma história. Tipo, não assim, necessariamente sobre mudança climática, mas um pouco inspirado, assim, porque tem um desastre ambiental aí, né, no livro. Assim, achei um excelente livro, uma excelente literatura contemporânea, muito gostoso de ler, apesar do tema ser um pouco triste, mas ainda assim muito interessante e reflexões assim que eu achei impactantes, vamos dizer. Eu tenho um trechinho para ler. Quem tá pensando isso é o nosso amigo jornalista argentino Facundo. Facundo viu que era possível ir além, que aqueles registros podiam ser mais humanos, que na tragédia auto-oestina se revelava uma essência sobre ser brasileiro que talvez o idioma não desse conta de explicar. Ou mais, talvez pudesse dizer algo sobre a experiência latino-americana de nem sequer conseguir curar as feridas profundas da colonização, porque as desgraças se sucediam e o povo não tinha tempo de lidar com todas elas.
incrível. Perfeito, sem defeitos. Acho que resume bem a experiência brasileira. Minha parte preferida desse livro, de longe, foram os personagens. Todos eles pareciam de verdade, de certa forma. Na escola que a Kenny estudava, tinha uma dupla de encrenqueiros que chamava os Tiagos. Eu acho que não dá pra ser mais realista do que isso. Um dos Tiagos depois recebe um apelido também, que quando eu li o apelido, eu gargalhei, entendeu? Eu dei uma risada muito espontânea, ficou muito bom também. Então, ler esse livro foi muito agradável, fez eu me sentir um pouquinho assim no Brasil. E eu adorei. Mais uma interrupção da Paula, que está editando, para dizer que eu falei que essa leitura é agradável, e ela é mesmo, assim. Eu falei muitas coisas positivas sobre esse livro, porque eu gostei dele, mas a história não é alegre. É uma história sobre uma cidade que afunda. E aí você consegue imaginar as consequências disso, né? Pra, assim, para as pessoas que moram nela, especialmente. Então não é uma história alegre, exatamente, apesar de eu só ter falado coisas positivas. Eu senti todas as emoções possíveis lendo esse livro. Eu fiquei triste, eu fiquei preocupada, eu fiquei ansiosa. Mas também dei gostosas gargalhadas em certos momentos. Então é um excelente livro, é essa mensagem que eu quero que fique aqui, que é um excelente livro que vale a pena ser lido. E o outro livro que a Lily Valek publicou é As Águas Vivas Não Sabem de Si, eu acho. Estarei procurando por ele quando eu estiver no Brasil, pois eu quero ler. Uma leitura brasileira contemporânea. Essa é a minha meta para minha próxima ida ao Brasil. Não apenas arranjar autores brasileiros, mas eu quero mais autores contemporâneos, que eu não tenho ideia do que a galera tá escrevendo no Brasil nesse momento. E eu preciso saber, eu preciso me informar. Então, se você tem algum autor brasileiro contemporâneo que você gosta, que tem algum livro incrível, assim, que você precisa me dizer qual é, eu preciso ler ele, por favor, coloca para mim nos comentários, pois eu estarei no Brasil em janeiro, então eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer minhas comprinhas de livros. E é isso! Acho que acabou o vídeo. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, não sei. Escrevi um roteiro? Escrevi. Eu li o roteiro enquanto eu fazia esse vídeo aqui? Não. Mas eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Então é isso aí. Obrigada por assistir, se você tá aqui até o final, eu sei que você é um guerreiro. E me fala seu autor preferido, me fala literatura nacional que você acha interessante. Fala o que você achou do meu vídeo. Me fala o que você quiser, na verdade, nos comentários. Curte, compartilha, etc. Muito obrigada por assistir e até a próxima.